né? Hoje nós já vamos ter aula de geografia. Então já vamos pegar a apostila lá na página 167. 167. No novo capítulo, transporte e comunicação. Qual que é a página aqui que eu não tô confundindo aqui? Página 167. 167. Eu entendi. 177. Daí eu fui lá para 177. É, 167. Por que você faltou ontem, Maria Fernanda? É porque eu tive que sair, daí eu tinha que sair bem na hora da aula. Ah, tá. Mas você assistiu a aula por causa da revisão de prova? Não anda assistindo no YouTube, né? Falta aula, tem que assistir no YouTube, gente. Já pegaram a apostila? Abriram? Sim. Tá. Isso, Leila, esse mesmo. Ah, ok. Ju, você tá sem imagem. O Gustavo, o Daniel, o Gabriel e o João também. Cadê a imagem? Isso, a prof já pediu que tem que ver a imagem. Senão, como é que eu vou saber se vocês estão entendendo, se vocês estão fazendo? João Pedro, a sua imagem. Gente, presta atenção. Hoje nós vamos fazer uma forma diferente. A prof vai abrir uma sala temática onde vocês vão juntos ler esse capítulo. Vocês vão ler a página 168 e 169 e vão marcar com a caneta marca-texto o que foi mais importante. Certo? Entenderam o que é para fazer no grupo? Sim. Ótimo. Então, eu vou abrir a sala temática. Para isso, eu vou dar 10 minutos. Certo? Prof, uma pergunta. Certo? Oi. Até que página que a gente vai ir? Vocês vão nas 168 e 169, Gustavo. Acho que eu travei. Você falou de um jeito como se já tivesse falado. Mas eu já falei. É tarefa, prof? É tarefa? Tarefa em grupo. Vocês vão ler juntos e com a caneta marca-texto vão marcar o que vocês acharam mais importante. Ah, tá. Obrigado, prof. Tá travando. Travou. Travou. Internet? Não travou. Entenderam? Sim. Ótimo. Vou abrir a sala temática. Vamos lá. Só um pouquinho, amor. Já te dou tchau, só deixa eu abrir a sala temática. Vamos lá. Vou dar 10 minutos, hein? Tá. Nossa. Vou dar 10 minutos só. Então já sabem, leiam, vejam o que é mais importante e marquem com a marca-texto. Vamos lá, vou abrir. Vocês vão indo pro grupo. Ó. Vamos pros grupos, sozinho. Tchau.
Conseguiu dormir? Obrigada. Conseguiu dormir? Ué, Isa, só ficou você? Oi, Letícia. Oi, prof. Oi. A prof vai ver se consegue colocar você na aula temática, porque eles já foram. Lê. Oi. A prof está colocando você na sala temática, tá? Tá bom, prof. Obrigada. De nada. Então espera só um pouquinho para ver se ele já vai. Lê. Tô aqui, prof. Ué, não entrou na sala ainda? Ainda não. Só aparece Ué, que as salas temáticas estão ativadas. ué, que estranho. Eu coloquei você. Pera aí. Pronto. Vamos ver se agora você vai.
Oi, Bruno. Oi, prof. Já voltaram? Já terminaram? Já terminou, Bruno? Eu já. Ah, É só para marcar mesmo, né? Na página 170, a página 170 a gente já faz aqui toda a turma junta, né? Isso. Era Isso. só para marcar o que era mais importante, até porque a gente já está falando sobre essa tecnologia toda, né? Então, era só para marcar o que era mais importante. Senão a prof fica falando e repetindo tudo que a prof já falou, né? Hein, Bruno? É isso. Então. Daí fica mais fácil, é só marcar o que a gente acha mais importante do capítulo e daí nós vamos falar sobre isso. Já está acabando já o tempo das salas. Oi, Daniel. Terminaram? Tá voltando aí. Oi. É que assim, a Letícia Aí, entrou voltamos. na nossa sala quando a Chegamos. gente já estava tipo, terminando. Aí não deu tempo de passar para ela marcar o que a gente tinha marcado. Não E deu tempo. aí? Tá, não tem problema. Oi, Gabriel. Ah, eu ia falar da Letícia, mas a Maria Fernanda já falou. Ah, tá. A Letícia entrou um pouquinho atrasada, então daí não deu tempo dela marcar tudo, não tem problema. Sim. Agora ela vai vendo o que ela acha mais importante e vai marcando, sem problema algum. Gente, a gente já vem falando de geografia sobre os avanços da tecnologia, os avanços do meio de transporte. Lembrando que se a gente for olhar lá na página 167, a gente vai ver que o homem das cavernas andava a pé. Depois evoluiu um pouquinho, chegaram nos cavalos, nas carroças. Depois, mais um pouquinho, já chegaram no trem. E aí no carro, e aí no avião. Hoje, olha quantos meios de transportes nós temos. Nós temos trem, nós temos metrôs, nós temos avião, helicóptero, os carros, os caminhões. Fala, Gabriel. Nada. Ah, então vejam como foi bonito essa evolução. Imagine que o trem funcionava a carvão, ao vapor. Aí tinha que ficar o homem lá, ó, fazendo vento no fogo, para o fogo continuar queimando, para o trem poder andar. O trem bala. Exatamente. Olha como tudo isso evoluiu. E antigamente, que não se tinha telefone, as pessoas se conversavam por cartas, somente por cartas. Imagine que haviam pessoas que escreviam cartas que iam para outros países de navio. Demorava mais de um mês para a pessoa receber carta. Imagine, porque ficava dentro do navio, os navios levavam. Então demoravam mais de um mês para chegar. Né? Tem até uma história, uma historinha, que o nome da historinha se chama Lúcia Já Vou Indo. Já ouviram falar dessa história? Não. Deixa eu ver se eu acho essa história aqui. Quem sabe? Tá. Prof, se antes a gente manda, pra gente mandar pra falar uma coisa pro outro, a gente mandava uma cartinha. Se eu quisesse mandar pra uma outra pessoa que não mora no meu país, ele ia mandar um oi. Daí a pessoa esperou 5 anos, daí chega, então, nossa, a pessoa fica muito brava. Olha, eu escreveria de tudo. Olha só. Gente,
A prof achou a historinha da Lúcia Já Vou Indo. A Lúcia Já Vou Indo é uma historinha bem antiga, certo? E assim, ela recebeu um convite para ir numa festa, numa comemoração. E ela era um caracol. E ela, nossa, só chegou lá bem depois. Então eu vou pôr a história para vocês entenderem como é que foi a evolução desses meios de comunicação, certo? Vocês acham que antigamente tinha telefone celular? Não. Não? Vocês acham que Não. antigamente tinha esses telefones que a gente tem em casa, o telefone fixo? Não. Não tinha nada disso. Então, eu vou mostrar. Vou pôr o vídeo da Lúcia Já Vou Indo, presta atenção. Fechem o microfone. Lúcia Já Vou Indo, escrito por Maria Heloísa Penteado. Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete, que dizia assim: Chispa Foguinho, a libélula, convido você para uma festa dançante, embaixo do pé de maracujá, às 8 horas da noite, do dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, muita alegria, tudo do bom e do melhor. E de graça. Mal acabou de ler, Lúcia já foi se preparando para a festa. Queria se pôr a caminho, imediatamente. Embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma. E começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. Ao aniversário da Maroquinha Cocinela, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento do grilo João das Pintas com Sara Pintada, chegou tão tarde que foi encontrar o casal já com o filhinho. Nesse instante, o relógio da sala bateu 3 horas da tarde e Lúcia teve um sobressalto, pois não era que já perdera 2 horas pensando naquelas coisas e começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca de caixinhos com um laçarote de fita de cor laranja. E com isso, perdeu um dia inteirinho. Encheu uma cesta com brotinhos de alface, para ir comendo pelo caminho. E lá se foi mais um dia. Deu corda no relógio para que não parasse na sua ausência. E outro dia perdeu. Só faltava fechar a casa e ela perdeu nesse serviço mais um dia. Enfim, a molenga se pôs a caminho, tendo exatamente 3 dias para chegar ao pé de maracujá, que não era muito longe. Chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. Pelo caminho, encontrou muita gente que também ia para lá. Viu Dona Issá com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro, de braço dado com o marido de camisa listrada e boné. Viu Lili, taturana toda besuntada de brilhantinho, para que seus pelinhos não ficassem arrepiados. Viu Zé, caramujo de cachecol xadrez enrolado no pescoço. Viu as formiguinhas quem, numa longa fila, comportadas e quietinhas, como meninas de orfanato a passeio de domingo. Viu abelhas, besouros, pernilongos, vespas e 1000 outros bichinhos. Todos passavam por ela e sumiam ao longe. Depressa, Lúcia, assim você não chega, diziam de passagem. E ela respondia mastigando devagarzinho um brotinho de alface. Já vou indo, e se esforçava, pensando que estava andando um bocadinho mais depressa. Que engano, quase não saía do lugar. Enfim,
ela começou a ouvir a orquestra das cigarras. Estou pertinho, pensou, mas algumas horas e estou lá. E o seu entusiasmo era tamanho que até conseguiu, de fato, andar um pouquinho mais depressa. Olha a pedra no caminho! Gritou nesse instante João Barata do Mato, que também ia indo para a festa. Aviso inútil, porque Lúcia já vou indo a viu muito bem. Era Maria Redonda, uma pedra perversa que gostava de pregar peças nos outros. Ficava sempre no meio do caminho de propósito, para que tropeçassem nela e caíssem. Então, ria de sacudir toda. Eu vou me desviar dela, pensou a lesminha. Mas a coitada pensava mais devagar ainda do que andava. Por isso, não teve tempo de desviar. Tropeçou e caiu. Mas não se machucou, porque caiu muito devagarzinho. Tão devagarzinho que a pedra nem achou graça. Lúcia levantou-se, arrumou a peruca que se havia entortado na cabeça e foi buscar a cestinha que havia rolado longe. Nisso, perdeu um dia e mais outro. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nem sinal da festa. A tão esperada, comentada e suspirada festa. Quem achou graça, no caso, foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e cantar assim. A Lúcia vinha vindo, vinha vindo, vinha vindo. Tropeçou numa pedrinha e foi caindo, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito, o seu chorinho vagaroso de lesma. Uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou, mas seu choro manso não conseguiu acordar a libela Chispa Foguinho, que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia, quando acordou. O que será isso? A libélula disse e foi espiar. Viu a pobre Lúcia chorando, compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar uns docinhos que sobraram da festa e ofereceu-os a Lúcia. Conversou bastante com ela para ver se a consolava, e nada. Lúcia Jovoindo continuava com seu choro em câmera lenta, e depressa a libélula se cansou. Numa última tentativa, ela disse: Sabe, Lúcia, quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa, é impossível você chegar atrasada. A lesminha ficou pensando naquilo, e como pensava muito devagar, a libélula chamou as irmãs e, ligeiras como foguetinhos, foram para a casa de Lúcia, preparar tudo e distribuíram os convites. Credo, a família libélula era toda elétrica. Zaz, traz e tudo ficou pronto. Só faltava colocar a Lúcia dentro da casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia Jovoindo, que já tinha acabado de pensar e estava encantada com a ideia, vinha vindo mais depressa que podia. Talvez, dentro de alguns dias, se não tropeçasse outra vez na Pedra Maria Redonda, estivesse em casa. E a libélula Chispa Foguinho tinha agora outro problema. Os convidados já estavam chegando e a festa não podia começar porque a dona da casa estava fora. Como trazer Lúcia o mais depressa possível? Cric! A libélula deu um estalinho. Já descobriram a solução. Num abrir e fechar de olhos, explicou tudo às irmãs e foram buscar a Lúcia. Puseram uma molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando trazendo a folha pelos ares. Danadas como ela só, em 2 minutos a lesma estava em casa. Isso apesar de ter caído da folha 3 vezes. Foi assim que, ó maravilha, pela primeira vez na vida, Lúcia Jovoindo assistiu uma festa inteirinha, do começo ao fim. Você gostou da historinha? Viram, gente? É a mesma coisa. Gente, tem alguém que está com eco. É a mesma coisa a nossa comunicação e o nosso transporte. Começou bem devagarinho, 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 com a ajuda de muitas pessoas que estudavam, que sabiam o que estavam fazendo, evoluiu, tudo evoluiu. Hoje os carros até elétrico têm carro elétrico, né? Temos o celular que
tira foto, que grava, que faz chamada por vídeo e muitas outras coisas, certo? A história da Lúcia Já Vou Indo mostra assim, olha a demora para chegar até os lugares. Isso mostra a questão da comunicação. As pessoas se comunicavam por cartas, demoravam meses para chegar a carta até a pessoa. Por quê? Porque iam tudo de navio. Eles iam até o porto entregar as cartas e pediam para levar. Eles demoravam mais de um mês no mar. Então, as pessoas só ficavam sabendo das outras depois de um bom tempo. E hoje não. Hoje a gente quer contar alguma coisa, o que a gente faz? Ah, vou fazer uma chamada de vídeo. Ah, vou mandar um WhatsApp. É tudo na hora. Então, olha a evolução dos meios de transporte, porque antigamente só havia navio. É quase instantâneo hoje em dia. É quase instantâneo hoje em dia. Certo? Então, olha só a evolução como foi importantíssima. Hoje, olha a facilidade que a gente tem de tudo. Até para pedir uma comida para chegar aqui na minha casa, eu só uso o telefone. Pede o iFood. Exatamente. A comida chega rapidinho. Certo? Então, assim, foi um grande desenvolvimento para a humanidade. Todo esse avanço, toda essa evolução. E graças a essa evolução, a gente tem tudo à nossa disposição. Certo? Olha a Lúcia, judiação. Não conseguia participar de uma festa, por quê? Porque era demorado. Igualzinho às cartas de antigamente. Certo? Então, claro, nós temos vários meios de transportes. Nós temos os terrestres, que são o quê? Quais são os meios de transporte terrestre? Vamos lá, ó. Carros, caminhões, motos, ônibus, trens, metrôs, isso aí são tudo terrestres que andam pela terra. Nós temos os aquáticos. Quais aquáticos que nós temos? Navios, barcos, lancha, jet ski, balsas, né? O ferry-boat é uma balsa. Não é um navio, ele é uma balsa. Uma balsa é aquilo que leva carro, que leva pessoas, igual um ferry-boat. E nós temos os aéreos, que tem aviões, a jatos, helicópteros, foguetes, né, que voam pelo ar. Então, gente, olha só toda essa evolução, o que trouxe pra gente. Tudo à nossa disposição, certo? Rapidez, agilidade, capacidade de andar com mais pessoas. Não vou andar sozinha, vou andar com mais pessoas. Oi, Gabriel. Lazer. Lazer, exatamente. Lazer, quando que antes eu ia andar antigamente a pé e eu ia chegar nas coisas na hora? Será que eu chegava? Eu tinha que fazer igual a Lúcia Já Vou Indo. Sair uma semana antes andando a pé para conseguir chegar. Fala, Manuela. Não, é por causa eu não levantei a mão, não. Ah, então tá. Gente, a prof vai pôr um vídeo para vocês antes de eu continuar com o conteúdo, certo? Porque esse vídeo tá falando da evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Porque nos meios de comunicação não entra só o telefone. Entra a televisão também. Será que antigamente tinha televisão? Existia? Não. Não, antigamente não existia televisão. Aí, quando criaram a televisão era preta e branca. A televisão não tinha cor. A imagem saía preta e branca. E olha hoje. Hoje em dia é colorido. Hoje em dia é colorida, hoje em dia é tela plana. Né? Olha a evolução. Então, a prof vai pôr um videozinho aqui para vocês... Tem TVs que são mais finas do que uma moeda.
Exatamente, para vocês verem a evolução. Então, prestem atenção. Que um dia poderíamos viajar com carros que dispensassem as rodas. Continue no curso estabelecido. Não há tráfego no percurso. Sejam livros, quadrinhos ou filmes, todos sempre apresentaram um futuro em que nós poderíamos nos movimentar com carros voadores. Mas estamos aqui em 2020 e até agora estamos utilizando carros com as rodas. Ok, isso parece decepcionante, mas não podemos esquecer que os nossos carros evoluíram muito nos últimos anos. Alguns ficaram mais eficientes, outros utilizaram formas de energia mais limpa, e até mesmo a relação entre o ser humano e o carro mudou muito recentemente. Se até a geração passada muitas pessoas sonhavam em ter o seu primeiro carro, muitas pessoas hoje não pensam mais dessa forma. Seja por uma questão de consciência global ou até mesmo pelo desenvolvimento de empresas como Uber, ou talvez pela ampla divulgação de outros meios de transporte para curtas distâncias, como por exemplo as bicicletas e os patinetes, uma coisa ainda é fato. A gente ainda precisa dos meios de transporte para quando a gente quer se locomover através de grandes distâncias. E aí, pensando nisso, a gente pode utilizar o carro, o trem, o navio ou até mesmo o avião. Todos esses meios de transporte estão aí disponíveis para a gente utilizar em nosso dia a dia. Mas quando o assunto é viagens interplanetárias ou interestelares? Bem, a gente ainda não tem meios de transportes disponíveis aí para a gente utilizar, né? Como se fosse um carro ou um avião. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso nessa aula, tudo bem? Para a gente começar a nossa conversa aqui, eu não posso deixar de falar com você sobre uma das maiores invenções humanas, a roda. Foi a roda que contribuiu para que as primeiras civilizações fossem construídas, além, é claro, de facilitar a comunicação entre elas. Foi a roda que permitiu que a gente conseguisse viajar por grandes distâncias em um tempo menor. Então, não há dúvidas que a roda contribuiu e muito para o avanço da sociedade como a gente conhece hoje. Afinal, é ela que possibilita que todos, ou pelo menos grande parte dos meios de transporte que a gente conhece, funcione hoje. A roda colaborou e muito para o transporte das pessoas ao longo da história humana, mas na maioria das vezes era através de charretes ou carroças. Foi apenas em meio à Revolução Industrial que surgiu um novo meio de transporte que revolucionou a sociedade como conhecíamos. Eu estou falando da locomotiva. O trem permitiu que as pessoas se locomovessem por grandes distâncias em um tempo menor, além de possibilitar também o transporte de cargas, e tudo isso utilizando combustíveis fósseis, ao invés do trabalho animal. Just turning out new locomotives. The demand of today is speed, speed and still more speed. Longer trains call for bigger and better engines. Exacting requirements for an exacting task, but Britain's engineers are equal to it. Os primeiros trens foram construídos ali entre o século XVII e o século XVIII. Mas o primeiro trem, como nós conhecemos hoje, ou parecido com os que conhecemos hoje, foi construído apenas ali no início do século XIX pelo inglês George Stephenson.
Foi ele também que construiu a primeira linha férrea. E o objetivo desse trem era transportar objetos de uma mina de carvão. O legal é que a partir daí a evolução dos trens e das linhas férreas não parou. Os trens foram ficando cada vez mais eficientes e depois surgiu até mesmo os trens que utilizavam uma outra fonte de energia, a eletricidade. Se o trem permitiu que cargas e pessoas fossem transportadas através de linhas férreas, uma outra invenção também possibilitou que as pessoas fossem transportadas através de estradas normais. Eu estou falando dos veículos motorizados, os automóveis. Right now, yeah, yeah. Ride with me, ride with me. Roll with me, let's roll. Let's roll with me. Yeah. Good. All day, right. All night now. Good boy. Ready? Ready? Yeah. Turn. Yeah. Good boy, good. Ao longo da Revolução Industrial, houveram diversas tentativas de construir as charretes motorizadas. Mas foi apenas em 1886 que Gottlieb Daimler construiu o primeiro veículo com 4 rodas, que tinha motor a combustão e que o propósito dessa construção era puramente comercial. O legal é que esse automóvel atingia a marca dos incríveis 16 km por hora. Essa era a velocidade máxima dele, tudo bem? In 1886, the time has come. The first Daimler motor coach is finished. However, they remain unsuccessful. People are frightened of the clattering vehicle. The new engine has to prove itself in fire trucks, trams, and a steerable balloon. Apesar da baixíssima velocidade, isso abriu caminho para que outras empresas começassem a produzir e comercializar os seus automóveis. Eu não posso falar aqui com você também que em 1892, Henry Ford construiu o primeiro automóvel na América. Um detalhe também é que ele desenvolveu um processo de linha de montagem e produção em massa.
algo que revolucionou a indústria automobilística e diversos outros setores industriais da época. Henry Ford trouxe essa visão para a fábrica e foi ajustando-a até chegar ao automóvel ideal, o modelo T. O modelo T era simples, confiável para sua época. Era muito rústico, muito alto. Era muito alto em relação ao chão. Tinha uma grande distância do solo, o que não parecia ser vantajoso. Mas naquele tempo as estradas eram cheias de buracos, então essa distância era muito importante. E também era barato. O modelo T foi um enorme sucesso. Começou a ser vendido em outubro de 1908. E após alguns meses, Ford teve de anunciar que a empresa não aceitaria mais pedidos. A fábrica estava congestionada, com meses de atraso. Henry Ford havia conseguido produzir um carro para as massas, mas havia um problema. Como produzir para suprir a alta demanda? Naquela época, os funcionários que produziam os carros em bancadas fixas conseguiam fabricar 25 modelos T por dia. Mas 25 não era o suficiente. Então, Henry Ford e seus engenheiros tiveram uma ideia revolucionária. A esteira da linha de montagem. Agosto de 1913. Um chassi era colocado na esteira do Highland Park da Ford. Ele passou por uma fila de homens e componentes muito bem posicionados. No auge de sua eficiência, o antigo sistema liberava um T pronto em 12 horas e meia. Com os chassis nas esteiras, esse tempo caiu para menos da metade. Dentro de um ano, levava-se apenas 93 minutos para se produzir um carro. Com a produção cada vez mais eficiente, Ford conseguiu reduzir o preço do carro em centenas de dólares. E a redução de custos permitiu que Ford alcançasse o que ele dizia serem seus dois principais objetivos: levar o prazer do automóvel ao maior número de pessoas possível e oferecer mais vagas de empregos bem remunerados aos seus funcionários. Do início do século XX até hoje, os automóveis e as locomotivas sofreram grandes transformações em seus processos de montagem, além, é claro, deles se tornarem mais eficientes e até mais limpos. Mas eles ainda estão presos ao chão. Isso é um problema? Talvez não. O grande problema atual é o grande volume de automóveis que estão espalhados pelas grandes cidades. Em alguns momentos, principalmente nos horários de pico, é praticamente impossível transitar livremente ali pelas estradas, devido ao grande volume de automóvel que está transitando por essas pistas. São 7 horas da manhã. Levamos um especialista para as ruas. A gente quer entender por que o trânsito para, mesmo quando não há semáforos ou cruzamentos, como nas famosas marginais Tietê e Pinheiros, além de outras vias importantes da cidade. Por que o trânsito para, então, assim? Nesse sentido, é volume de veículos. A quantidade de veículos faz com que o trânsito, mesmo sem ter um semáforo, pare. Mesmo sem ter um semáforo. É só uma via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido tem essa característica. Não tem um semáforo, não tem uma travessia de pedestre. Nada disso. É o volume de carros pelo número de faixas. E mesmo querendo viajar em um trem ou um metrô, na maioria das vezes eles estão superlotados. Então o que fazer nesse cenário? Aumentar a capacidade das estradas? Aumentar o número de trens circulando? Ou conscientizar as pessoas e os governos a buscar formas mais inteligentes que visem outros meios de transporte? Enfim, isso daí é uma coisa que eu deixo como uma reflexão aí para você. E aí? Viram como eram os carros antigamente? Sim. Viram como a roda era fininha? Sim. Olha como mudou, gente. Vocês viram lá o trem, a locomotiva com as pessoas andando em cima dos trens? Que elas balançavam tudo? Era assim antigamente. Fala, Maria Fernanda. Eu fiquei impressionado com o cachorro dirigindo.
Vocês viram que legal? Bem bonitinho, né? Quantos anos esse cachorro tem que ele vai me ensinar a dirigir? Não, isso daí é Photoshop, pelo amor de Deus. Eu tô. Não. Ah, aquilo ali Não foi é uma montagem. Não Claro é que foi uma Photoshop. montagem. Não é Photoshop. Eu já vi um monte de vídeo desses caras Não, que aquilo ali foi uma montagem gráfica, certo? Era uma pessoa dirigindo e eles colocaram como se fosse um cachorro. Eles mudaram a imagem, né? Então isso se chama ilusão. Isso se chama ilusão de ótica, certo? Fala, Gabriel. Os carros de antigamente eram bem rápidos, viu? Eles andavam a 8 km por hora só. Depois eles passaram a andar 16 quilômetros. Hoje, um carro normal anda a 240 quilômetros. 220 todo carro. Então, hoje ele é muito mais rápido, né? Então, ó, olha, a evolução trouxe para a gente muitas melhoras na nossa vida. Agora, se a gente for ali na página 171, nós estamos falando sobre a evolução dos meios de comunicação. Certo? Então, claro, quando a gente está falando de comunicação, a gente fala de comunicação à distância, de pessoas que estão próximas e pessoas que estão muito longe. Certo? Então, imagine que antigamente uma forma de meio de comunicação era sinais luminosos. As pessoas acendiam alguma coisa que piscasse, certo? Ou então, através de fogueiras, através de lanternas, de sinalizadores, certo? Para que as outras pessoas pudessem saber aonde eles estavam. Essa era uma forma de meio de comunicação, certo? Também eles faziam meio de comunicações através de sons, como bater tambores, assoprar uma corneta, para que eles soubessem aonde as pessoas estavam. Certo? Então, lá no século XV, o alemão Johann Gutenberg desenvolveu um equipamento que chamou de imprensa. Esse equipamento permitia que textos escritos fossem reproduzidos em grande rapidez, que é aí que veio o jornal, certo? Porque ele descobriu que se ele fizesse uma placa que ele colocasse em cima da folha, tudo que ele queria escrever, ele não ia precisar fazer à mão, era só ele colocar essa prensa. Certo? E assim foram feitos jornais. Depois teve o telégrafo, que as pessoas se comunicavam por códigos. Depois vieram os rádios, os telefones, a televisão. Então, se vocês olharem lá na página 171, olhem as imagens. Ali em cima, deixa eu colocar a minha apostila aqui, que assim eu vou mostrando e vou falando para vocês. Só um pouquinho, gente. Que ela já abriu, mas está lento aqui para abrir a apostila. Ó, lá em cima, na primeira figura, nós temos a imprensa de Gutenberg. Era feita toda madeira. Olhem lá. Todinha madeira. Conseguiram ver? Sim. Ela era toda a madeira. Espera aí que abriu aqui agora. Ah, entendi. Espera aí um pouquinho. Era toda madeira. Então, ele colocava aqui... Espera aí. Ele colocava o papel ali em cima
e ele abaixava aquela prensa. Aquela prensa estava todas as letrinhas do texto que ele queria escrever. Certo? E daí era como se fosse um carimbo. Sabem um carimbo? Sim. Então, era como se fosse um carimbo. Aquela prensa carimbava as folhas. E ali ia deixando todas as letrinhas escritas. Então, ó, aqui a prensa, ó. Aqui embaixo, ó, era como se tivesse os carimbos aqui embaixo. Então, ele colocava o papel aqui e baixava aquela prensa. Saía o jornal impresso. Aqui, ó, era um telégrafo. Imagine que eles se comunicavam a partir de códigos por esse telégrafo. Depois veio o rádio. Olha como era o rádio antigamente. Diferente do rádio de hoje, né? Então, olha o primeiro telefone, gente. Imagine que as pessoas ouviam por aqui e elas falavam por aqui. Aí... Eles usavam isso na Primeira Guerra Mundial. Hã? Oi? Eles usavam isso na Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Na Primeira Guerra Mundial, eles usavam esse tipo de telefone. Olha a primeira televisão, ó. Ela era tudo junto, ó. A tela aqui, toda em preto e branco, e o som saía aqui embaixo, ó. E aqui, olha o satélite. Depois de tanta evolução, olha o satélite. Olha a diferença. Oi? Para que serve o satélite? Não entendi, Gustavo. Para que serve o satélite? O satélite fica lá no céu, ele fica observando tudo lá no céu, mandando todas as informações. Ele fica lá parado, ele fica mandando informações sobre meteoros, foguetes, tudo. O Google Tem alguns que lançam um raio. Ó, a nossa temperatura, como é que os jornais da televisão ficam sabendo se vai chover ou se vai fazer calor? Por causa do satélite. O Google Maps usa satélites. Exatamente, para a gente se localizar. Então, vamos lá, ó. Internet, novas tecnologias da comunicação. Ainda no meio do século XX, uma nova tecnologia foi desenvolvida. Uma rede que conectava computadores à internet. De lá para cá, o número de pessoas conectadas à internet tem crescido ano a ano, seja no Brasil ou em todo o mundo. Então, gente, hoje em dia, as pessoas não ficam mais sem internet. Todo mundo utiliza internet. Esse crescimento também tem relação com as redes sociais, nas quais os participantes criam um perfil e podem disponibilizar ou receber informações em diversos formatos, a chamada multimídia, né? Hoje eles mandam vídeos, eles postam figurinhas, porém, cabe destacar que nem todas as pessoas têm acesso a essa tecnologia. Exatamente, como é que os mendigos de rua vão ter celular? Eles não têm acesso a isso. É mais difícil, certo? A grande maioria tem, mas algumas pessoas ainda não têm. Atualmente, temos facilidade de nos informarmos em qualquer lugar e de disponibilizarmos informações por meio de dispositivos eletrônicos modernos, que a gente pode realizar a função da maioria dos aparelhos que a gente falou lá atrás, né? Tem celular que tem televisão, tem celular que tem rádio, tem celular que tira foto e mais um monte de coisa. Essa possibilidade traz muitas responsabilidades. Portanto, devemos utilizar os meios de comunicação para promover a troca de ideias de uma maneira saudável. Por que ele está falando isso? Porque hoje em dia nós temos muito o quê? Fake news. Certo? E os fake news são fofocas. São coisas mentirosas, vamos dizer assim. Então, olha só. Esses aparelhos aqui que estão aqui, ó, certo? A gente vai olhar e vai ver os aparelhos que existem na nossa casa. Existem semelhanças?
Existem? Acho que sim. Sim, existem semelhança. Então, nós vamos colocar assim. Existem semelhanças. Como? 2 pontos. O som que sai. O formato, né? O formato também da televisão, todas eram quadradas, retangulares, hoje o formato continua o mesmo, né? E diferenças. Vamos colocar diferenças. Quais são as diferenças? Hoje temos controle remoto. Vocês acham que antigamente as televisões tinham controle remoto? Não, é tudo manual. Tudo manual. A televisão em cores, certo? Ela plana e fina. E pode ser conectada à internet. Não tem as TVs smart? As TVs smart se conectam à internet. Certo? Então, tá aí, ó, as nossas diferenças. Antigamente, a televisão era grande, não era fina, não era plana. E ela não era conectada à internet. Será que antigamente eles usavam a televisão com a internet? Havia televisão smart? Não. Não. Olha a evolução aí, como mudou. Pronto, copiaram? Não. Não. Sim. Não. Aí, quem já copiou, quem já copiou, coloca lá autocorreção. Hoje é dia 26. Pronto? Não. Sim. Sim. Pronto. Ótimo. Vejam bem, na página 170, na página 173, nós temos os exercícios da mão na massa. Estão vendo ali os exercícios? Sim. Tá. Antes de eu explicar, eu quero passar uma coisa. Posso tirar daqui? Sim. Pode. Tá. Então, aqui em cima, nós temos, ó, a impressão que mudou o mundo. Vamos ver. Daí eu já explico o que nós vamos fazer. Estão ouvindo? Não. Não. Então, espera aí um pouquinho. Só um pouquinho. Eu quero fazer o meu gravador de voz aqui, que daí eu já já mostro para vocês com o gravador de voz. Não tem a flechinha aqui para voltar? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Vou voltar e vou entrar de novo
para eu poder gravar no meu gravador de voz, certo? Que aí eu gravo no meu gravador de voz e coloco ali para vocês ouvirem. Porque senão vocês não vão ouvir. E é uma história bem legal falando da evolução. Então vamos esperar aqui essa apostila abrir, o tempo dela. Vamos esperar um pouquinho. Bom, vamos... Ah, abriu. Vamos lá. Ela abre e para. Vamos lá. Espera aí que a prof vai gravar aqui com o meu celular no gravador de voz. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ninguém fale agora, porque senão vai sair aqui, tá bom? Vamos lá. Começou no início da civilização. Prof, não dá para escutar. Não dá para escutar. Não dá para escutar. Gente, o que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? Era para falar que você estava gravando com o gravador de voz. Pois é. Eu falei que eu estava gravando com o gravador de voz para vocês poderem escutar o que eu estava falando. Agora não vou mais poder pôr. Ô, prof, mas a gente não estava ouvindo nada. Claro, porque não sai. Por isso que eu estava gravando o áudio. Para daí mostrar para vocês com o áudio que eu gravei. Então, deixa. Então, vamos lá. Gente, os exercícios do mão na massa. Nós temos lá 5 exercícios, certo? Nós vamos fazer em grupo. Então, vou criar a sala temática e vocês vão fazer os exercícios juntos, certo? Tá. Então, vamos lá. Para isso, eu vou dar 15 minutos. Por quê? Porque senão vai atrasar o intervalo. Então, vamos lá. Já vou criar. Já sabem o que é para fazer. Tá? Vou dar 15 minutos, não. Vou dar 10 minutos, senão não vai dar tempo. Ah. Então, vou dar 10 minutos.
Vamos lá, vou criar. Já vai entrar, João. Bruno?
tempo, a ficção científica alimentou a nossa imaginação de que um dia... Ai, meu Deus. Pronto. Não deu certo, não. Não deu certo. Tá difícil. Pronto? Então vamos lá. Fazer tudo. Vamos fazer a correção, então. Deu tudo errado. Deu muito errado. Eu vou apagar tudo. Pronto, vamos lá então para a correção então do grupo. Vou pedir grupo por grupo. Vamos lá, deixa eu colocar a apostila aqui. Já apareceu? Aí. Então vamos lá. Grupo 1. Descreva o que você entende por meio de transporte. O que é meio de transporte? Grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. Máquina que facilita o meio de transporte de pessoas. Ótimo, tá certo. Grupo 2. Fala aí, alguém. Posso falar aí? Claro. A gente fez separado, porque a gente achou que era meio pessoal essa pergunta. Mas Então, quase todo mundo fez igual. Todo mundo fez igual, basicamente. mais ou menos. Tá, pode falar. Um veículo utilizado na locomoção de pessoas. Tá. Grupo 3. Eles ajudam na locomoção de objetos e pessoas, deixando muito mais rápido e prático o nosso dia a dia. Ótimo, também. Só faltou uma coisinha nos 3 grupos. Certo? Então, eu já vou falar o que vocês completam. São aqueles que transportam pessoas. Todo mundo colocou pessoas, certo? Certo. E mercadorias. Faltou mercadorias. Não, mas eu coloquei objetos. Tá certo, então? Que significou mercadorias. Exatamente. Verdade. Certo? Os transportes, eles não levam só pessoas, eles levam mercadorias também. 2. Grupo 2, me responda. Qual foi o primeiro meio de transporte utilizado pelos seres humanos? Aquático. Oi? A gente viu de aquático. Aquáticos, tá. E qual forma de tração utilizada para mover essas mercadorias que substitui a força humana? Quer dizer, como que ele era movido? Ele era movido através do quê? Não deu tempo. Não é que não deu tempo, a gente ficou fixado. Então, animais. Gente, alguém tá dando eco. Então, assim, aquático, ok. Como que ele era movido? Navios. Ele era Animais. movido a força
humana, né? Porque as pessoas, naquela época, as pessoas tinham que remar utilizando os braços, certo? Animal que não tinha. A força humana e a força animal. Prof, Oi. o grupo 1 colocou cavalos. Hã? O grupo 1 colocou cavalos. Não, é essa aqui que eu acabei de pôr a resposta. Na 3, grupo 3, me responda. Os meios de transporte podem ser divididos em 3 categorias: terrestres, aquáticos e aéreos. Entre eles, existe um meio que utiliza as rodovias, quer dizer, as estradas, para a locomoção, e é um dos que mais podemos observar nas ruas e estradas do Brasil. A qual meio estamos nos referindo? Carros. Carros. Aos carros, muito bem. Então, marquem um xizinho lá. Todos os grupos fizeram os carros? Sim. Sim. Ótimo. Grupo 1, de novo. Por que os meios de comunicação são importantes para as pessoas? Porque ele facilita a comunicação. Só a comunicação ele facilita? Então, grupo 2, o que vocês fizeram? Para conversarem entre si, mesmo que estejam em locais diferentes. Tá, também, tá faltando coisa. Ele facilita a comunicação. Grupo 3. Porque as pessoas precisam se comunicar umas com as outras. Também. Então tá lá. Ele facilita a comunicação, as pessoas precisam se comunicar uma com as outras e recebem as informações que desejam. A gente não recebe informação também? Sim. Então. Eu coloquei para passarem notícias. Passarem informações, Isa. Ok. Arruma aí. Porque as informações também são notícias. As notícias informam. Grupo 2, responde para mim. Durante o período de quarentena ocasionado pelo Covid-19, o meio de comunicação se mostrou de fundamental importância para que milhares de crianças e jovens pudessem manter os estudos e assistissem às aulas na segurança dos próprios lares. Qual foi essa ferramenta? A internet. A internet. A internet. Muito bem. A internet. Então, terminando, coloca lá autocorreção. Hoje é dia 26/11. Prof, Oi. depois do recreio, é educação física? Não, ainda não. Educação física são as últimas aulas. Ô, prof, o que vem depois do intervalo? Vem depois do quê? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Ô, Língua cadê o portuguesa. horário? Cadê o horário que a prof já pediu para imprimir ou para copiar? Prof, a aula não deveria acabar mais cedo hoje por causa da prova? Então, vai ser Mas hoje vai acabar mais cedo. Se Hoje vai acabar mais cedo. 2 aulas de português. Hoje vai acabar às 4 e pouco? Na verdade, a gente tem 2 aulas de português, vai ser só uma. Viu? Certo? Porque a professora Camila entra antes para poder acabar a aula às 5 horas. Gente, então vamos lá. Tarefa de casa de geografia. Ficha de atividade. Pega lá. Ficha de atividade. Qual página? Qual página?
Página 107 e 108. Ficha de atividade, página 107 e 108. É sobre transportes, isso, e comunicação. Isto mesmo. Isto mesmo. Lembrando que a lição de geografia é só para quinta-feira que vem, hein? Então, vocês têm uma semana para fazer. Gente, prof, mas semana que vem eu vou viajar na casa da minha avó. Tá bom, Leila, não tem problema. Qualquer coisa você tira a foto e me manda no WhatsApp. Tá. Gente, nós já estamos atrasados no nosso intervalo. Então, a gente volta 3h35, certo? Então, bom intervalo. Tchau, prof. Tchau, até daqui a pouco. Tchau.